A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Casa do Povo Goiano, Casa das Lutas em Defesa de Boas Pautas e Educação, é uma delas. Tenho a alegria de fazer essa importante sessão nessa noite. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão solene extraordinária em comemoração aos 60 anos da Exefego. Entrega também da medalha Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, de certificado Mérito Legislativo, conforme requerimento número 856, de nossa autoria. Nesse instante, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás, professor Antônio Cruvinel Borges Neto, em nome de quem saúdo também todos os professores e professoras, até porque estamos aí, ainda no mês de outubro, celebrando essa importante passagem, né, que é o reconhecimento da importância dos mestres em nossas vidas. Coordenador da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás, professor Vilmon de Moura Martins, a quem tenho a alegria de dizer que foi meu professor. Não faz tanto tempo assim, por isso o início da jornada ter sido muito jovem, muito feliz de compartilhar aqui hoje dessa mesa com uma pessoa que também é uma grande referência na minha vida e na minha formação profissional. Aproveitamos a solenidade também para fazer um reconhecimento aqui, até porque durante o período da pandemia, muitas ações, infelizmente, nós ficamos privados aí de momentos presenciais. E aproveitei também o trânsito dessa sessão, que é uma sessão solene, para fazer uma homenagem aqui também a uma pessoa que tem muito compromisso com a causa que dedica, que é o nosso homenageado aqui do Mérito Legislativo, que recebe a comenda pelo Ludovico Teixeira, tenente-coronel da Polícia Militar, Gustavo Macedo Fregonese. Em seu nome, eu quero também reconhecer a importância dos servidores públicos, que fazem também um trabalho importante em todas as áreas, e a área também de Vossa Excelência, uma área nobre, a área de segurança pública. Então, recebo aqui, aproveitando essa sessão, um cordial abraço do presidente Lissauer, que também, em nome de todos os deputados, tem grande admiração pelo trabalho que o amigo desenvolve, que tem muito respeito, e, em nome do seu nome também, saudar toda a Polícia Militar do Estado de Goiás. Tá? Muito obrigado pela homenagem aqui de estar compartilhando conosco essa sessão. Diretora do Instituto de Ciências de Saúde e Biologia da Universidade Estadual de Goiás, professora Michele Ferreira de Oliveira. Muito grato aí pela presença. Quero saudar aqui a todos os homenageados, homenageadas. Sem dúvida, não é fácil essa tomada de decisão aí sobre homenageados, mas que eu fiz questão de compartilhar isso com a própria instituição, para que a gente possa aqui, claro, simbolicamente, em nome de alguns, saber dessa importância da história. Eu vejo hoje, ainda mais também sendo professor, dessa importância de reconhecermos todo o contexto, não só o presente, mas a história construída ao longo dos anos, o quão é importante essa passagem também da vida dos mestres em nossa caminhada.
e reconhecer isso aqui hoje, num momento mesmo que breve, mas momento oportuno para resgatar um pouco dessa história e realçar também aqui compromissos. Compromissos esses que, primeiro, nós passamos dentro do próprio Poder Legislativo que tem esse canal direto de fazer interlocução com a sociedade civil organizada. Poder Legislativo esse que discute todos os anos aqui melhorias, inclusive, de investimentos nos orçamentos e que nós sabemos hoje, independente de cor partidária, essa importância de ter a pauta da educação não só em discursos de palanque de eleição, mas ter isso de forma concreta em trabalhos sólidos aqui, no momento aí que nós passamos uma retomada da economia, um pós-pandemia, onde foi tão importante a presença da sociedade civil organizada e de vários profissionais, e que hoje nós temos esse momento aqui em Goiás de poder fazer a diferença. Sem dúvida nenhuma, reconhecer esse papel da Exefego, reconhecer esse papel hoje também dessa participação da Universidade Estadual nas tomadas de decisões são muito valiosas. Por isso que em todas as discussões aqui da casa, o presidente Lissauer, nós também, em nome da representação que temos aqui nessa casa, fazemos questão de convidar, sim, para as grandes pautas, grandes discussões. Recentemente, tive a oportunidade de compartilhar, inclusive, com o professor Antônio, em nome da universidade, de uma discussão que teve na Campus Party, né, sobre a pauta da inovação. E hoje é um dia duplamente feliz, eu acredito, não só para a celebração dessa sessão solene aqui hoje, mas também porque hoje nós aprovamos aqui em segunda e última votação na Assembleia o Marco Legal da Inovação. Nós estamos falando aqui de atualizar uma legislação local, buscando enxugar, buscando diminuir burocracias, buscando assegurar que pautas importantes como o fortalecimento de startups possam ser realidades aqui no estado de Goiás. E nós estamos falando de caminhos, né? Caminhos onde que você aposta em oportunidades de emprego e caminhos onde que você observa países do primeiro mundo que investiram em inovação tendo uma sequência de resultados cada vez mais certos. Então, hoje, eu confesso a vocês, eu tive a oportunidade de relatar essa matéria, é uma data que é um dia muito de celebração. E celebrar também um pouco dessa história construída, né? A construção da Exefego, que ocorreu antes da própria Universidade Estadual de Goiás na década de 60, e desde esse período a Exefego tem se apresentado como uma referência na formação em educação física, fisioterapia no estado de Goiás, no centro-oeste brasileiro. No dia 8 de outubro de 63, pela Lei 4.640, foi criada a Escola Superior de Educação Física de Goiás, como entidade autárquica jurisdicionada à Secretaria Estadual de Educação e Cultura. O reconhecimento da Exefego como escola superior ocorreu por decreto federal, número 64.139, de 27 de fevereiro de 1969. E no ano de 99, a Exefego passou a integrar a Universidade Estadual de Goiás, como Unidade Universitária de Goiânia, e hoje acrescenta a construção da Universidade Estadual de Goiás o seu processo histórico e procura desempenhar o seu papel social com vínculo aos conhecimentos em educação física e fisioterapia, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão reconhecidos em todo o estado de Goiás. Nós sabemos que é um momento de desafios, mas nós sabemos também que é um momento de reforçar essa importância do papel democrático. É uma reoxigenação, são novos parlamentares que vêm aqui para a Assembleia Legislativa, é um novo olhar também de quem se reconduz aí a passagem pelo Executivo, e tenho a certeza que nesse momento de ressurgir esperanças, temos sim que ter a pauta da educação superior no estado de Goiás como uma das pautas prioritárias. E é o que iremos fazer aqui aos próximos 4 anos, buscando diálogo, diplomacia e, principalmente, boas práticas. Ter a maturidade e a compreensão de que base e situação ficam para trás quando nós trazemos temas aí valiosos, como a pauta da educação, para cá dentro dessa casa. Então, tenho a certeza disso. Particularmente, estaremos sim fazendo essa defesa do fortalecimento. Particularmente, carrego aqui um compromisso que fiz no meu mandato, de todo ano do meu mandato, destinar parte dos meus recursos de emendas próprias também à Universidade Estadual de Goiás. Fizemos isso nesse ano passado, destinando recursos para o mestrado da Universidade Estadual de Goiás, em parceria com a própria Secretaria Estadual de Educação, com compromisso de apoiar essa capacitação de servidores aí da educação no seu aprimoramento para que possam ainda mais dar brilho aí a seu conhecimento dentro de sala de aula. E até fiz esse último compromisso com o professor Vilmon. Então, aqui quero externar publicamente, professor Vilmon, que aqui em novembro estaremos votando o orçamento, e um dos compromissos nossos é ajudar
a esse trabalho junto à unidade. Temos aqui esse compromisso ressaltado, peço aí que junto com a sua equipe técnica, junto com o amparo que puder ser dado também pela própria reitoria, nós possamos aí, de alguma forma, colaborar com isso dentro da unidade, que certamente vai ser empregada em boas pautas. Eu não vou aqui externar, mas eu sei que o professor Vilmon já tem aí algumas coisas em arquitetura, né? Então, nesse sentido, e sendo bem breve, para não ser aqui enfadonho, eu quero só registrar a importância de cada um das senhoras e dos senhores nessa passagem aqui, representando pessoas que já passaram pela história e que certamente aqui deixam marcas e exemplos, né? Exemplos esses que, quem sabe, do futuro nós vamos trazer ainda mais pessoas qualificadas para participar. E, por que não, termos aqui no futuro representantes também no Legislativo. Eu torço por isso. Na condição de quem está aqui de passagem, mas que é professor, eu também desejo isso, que mais professores venham para a política, que mais professores se posicionem com pautas, né? Eu acredito que a gente está passando um momento muito turbulento no país e que, infelizmente, tem se deixado muito as pautas e tendo partido para ataques pessoais. Que isso aí a gente possa amadurecer, né, nesses próximos 4 anos que virão e que fiquemos, sim, com pautas prioritárias para avançar o nosso Estado, o nosso país, e certamente educação é delas. Parabéns a todos os homenageados. Muito honrado de poder estar aqui hoje presidindo, em nome do Poder Legislativo, essa importante sessão para o nosso Estado de Goiás. Uma salva de palmas aos homenageados. Eu quero aqui também, aproveitando que nós faremos a entrega da comenda Pedro Ludovico Teixeira ao nosso coronel Fregonese, só apenas registrar também o currículo do coronel aqui, em nome dos homenageados também, que fazem um belo trabalho em nome da Polícia Militar. Aprovado, é advogado, formado em Direito em 2006 pela Faculdade de Direito da Alta Paulista, aprovado no concurso de oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás em 2010. Locais de trabalho e funções já exercidas: na Companhia de Policiamento de Choque, no entorno de Brasília, Valparaíso, Rotan, comando no Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas da Rotan, comandante do Grupo de Patrulhamento Tático no Batalhão da cidade de Tumbiara, comandante da Companhia da Polícia Militar na cidade de Piracanjuba e atualmente lotado na Casa Militar na função de ajudante de ordem do excelentíssimo governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Coronel Fregonese também, a quem eu peço aí uma salva de palmas. Neste momento, procederemos à entrega da medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira ao Tenente-Coronel da Polícia Militar Gustavo Macedo Fregonese, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Concedo a palavra ao magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás, professor Antônio Cruvinel Borges Neto, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar ao deputado Vermontes Cruvinel. Em seu nome, gostaria de cumprimentar a todos da mesa, parabenizar ao coronel Fregonese, ao que também foi meu professor Vilmon. Isso é só para poder tornar ainda.
Eu acho que nós poderíamos dividir o estado de Goiás em quem foi aluno do Vilmon e quem não foi. Desculpem pela quebra do protocolo. Cumprimentar a Michele, minha companheira aí nas lutas do dia a dia. Cumprimentar a todos os homenageados. Essa homenagem nasce recebendo o Vilmon em uma reunião ordinária de despacho, e ele dizendo da necessidade que a comunidade tinha de se sentir reconhecida pelo trabalho que desempenha dentro da Exefego, né? A Exefego faz parte da nossa universidade. E ele falou para mim, seria muito bom se a gente conseguisse fazer uma sessão solene para isso, homenagear os professores que estão se doando para isto, homenagear as pessoas que estão no dia a dia trabalhando por isso. Eu falei, e onde, Vilmon, você acha que nós poderíamos fazer esse evento? Ele falou, rapaz, se fosse lá na Assembleia, aquele jeito do Vilmon, né? E eu falei assim, eu acho que a gente pode fazer isso, porque tem um aluno seu lá. O Vilmon é meu primo, né? Todo mundo sabe disso. E eu posso falar isso porque eu nunca tive que abaixar a cabeça para contar para ninguém que ele é meu primo. Uma pessoa que trabalha bem, e publicamente queria agradecer a ele por nos proporcionar esse momento, essa alegria, esses 60 anos. Eu tenho algumas memórias afetivas, porque o Vilmon foi meu professor em um projeto de extensão na Exefego. Um time de handball que treinava lá, o APCE. E o Vilmon maltratava a gente, né, Dedé? Nossa, mãe de Deus. Maltratava a gente. E era na Vila Nova. E eu nunca escondi o desejo de voltarmos para a Vila Nova. Hoje demos mais um passo. A gente dividiu a reforma da Vila Nova em algumas etapas para que isso se tornasse mais fluido. Aí a parte do campo, a parte dos ginásios ali, à frente da clínica escola, tínhamos muita vontade de começarmos por ali, porque o João me falou que se reformasse lá, ele ia começar a dar aula lá. Cadê o João? Está ali no cantinho. Reforma lá, Cruvinel, que eu vou transferir minhas aulas para lá. Eu quero dar aula na Exefego. E a Exefego, para mim, é na Vila Nova. Hoje nós assinamos a ordem de serviço para começar essa primeira etapa da obra. Uma ansiedade grande. Então, a proposta é que a gente comece a voltar para casa. Essa casa que é de todos nós. Essa casa que representou muita luta dentro da universidade. Se me perguntassem como foi o governo do Mauro Borges, eu não saberia dizer, mas o Mauro Borges deixou alguns patrimônios para o povo goiano. Dos que ele deixou, um foi o IPASGO, que também completou 60 anos agora, que foi criado no mesmo ano da Exefego. E a Exefego é um patrimônio igual, que é referência e que merece ser homenageada. Ela é mais antiga do que a UEG e empresta ao UEG essa estrutura, essa história que devemos valorizar em todos os dias. Então, agradecer a todos que estão atualmente desempenhando sua função dentro desta universidade e fazendo com que a UEG se vanglorie de ter a Exefego como uma referência, tanto na educação física quanto na fisioterapia. E foi isso que viemos fazer aqui hoje. Celebrarmos, nos alegrarmos com a possibilidade de vislumbrar futuro, de continuarmos transformando vidas, de continuarmos cumprindo o papel desta universidade que desempenha essa função para o povo goiano e para os que escolhem Goiás, que muitos vieram de longe para serem formados na Exefego, alguns ficaram, mas exportamos esse conhecimento para vários lugares do Brasil. Então, queria agradecer a todos por permitir ao UEG esse momento. Agradecer a cada um que contribui com essa história, agradecer a cada um que passou por essa história. E finalizo minha fala com uma pessoa que
tenho muita admiração. Hoje, chegando aqui, o Paulo Ventura, nos cumprimentamos, contando para ele quando o conheci, que ele era o coordenador acadêmico do Aladir, né, Zé Fego, nessa época que eu sofria lá, né, no time de handebol. O quanto essa história é boa e o quanto ela merece ser contada e homenageada. Obrigado, Virmontes, por nos proporcionar esse momento. Obrigado a todos que contribuem com essa história. Uma salva de palmas para os homenageados. A sessão é solene, é um ato formal, mas eu não posso aqui deixar também de dizer que, nesse momento aqui, talvez depois desse pronunciamento, o professor Vilmon já se colocou à disposição para jogar no seu time, professor Antônio. Então, se tiver alguma demanda aí do time de handebol aí, já está montada uma seleção aqui. Procederemos à entrega do certificado do mérito legislativo aos homenageados dessa sessão, em comemoração aos 60 anos da Ezefego, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Eu passo a palavra ao mestre de cerimônias para fazer a chamada nominal dos homenageados. Boa noite a todos. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado Virmondes Cruvinel, os homenageados: Anderson Miguel da Cruz, Anderson Santos Almeida, Brenda Paula da Silva Rodrigues, Carla Adriana de Lima, Sejane Oliveira Martins Prudente, Cibele Caiene Martins Roberto Formiga, Cláudio Carlos da Silva, Kleber de Souza Carvalho, Daniela Alves Vento, Darlan Martins Ribeiro, Eliene Nunes Macedo, Fabiana Bispo de Paiva, Flávio Monteiro Aires, Franassis Barbosa de Oliveira,
Gabriela Virgínia dos Santos. Gleison Batista Rios. Ilza Maria Guedes Torquato Paredes. Ingrid Paula de Moraes Garcia. Jéssica de Moura Pereira. João Henrique Suano. João Martins Vieira Neto. Kelly Cristina de Moraes. Lauane Beatriz Pinheiro. Leandro Ferreira Martins. Leonardo Lopes do Nascimento. Lilian Brandão Bandeira. Lilian Fernanda Pacheco Moreira de Souza. Luzia Pinheiro Pinto. Marque Alexandre Duarte Gigonzac. Marcelo Silva Fantinati. Marco Aurélio Cândido de Melo.
Maria Aparecida Teles Rocha. Maria Helena Teixeira de Brito. Martina Estevam Brum Vieira. Maísa Ferreira Martins Ribeiro. Nilo Machado Júnior. Orley Olavo Filemon. Patrícia Luz Almeida Leroy. Paulo Roberto Veloso Ventura. Reigler Siqueira Pedrosa. Renata Carvalho dos Santos. Renato de Castro Espada Ribeiro. Rodrigo Roncato Marques Anes. Sara Oliveira do Vale Ribeiro. Sara Fernanda Gonçalves de Oliveira Quirino. Sinésio Virgílio Alves de Melo. Tânia Cristina Dias da Silva Ramu. Tailine Bizinoto. Thaís Cidália Vieira Gigonzac. Tiago Mota da Silva.
Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Virmondes Cruvinel, no exercício da presidência. Nesse instante, eu concedo a palavra ao professor Paulo Roberto Veloso Ventura, que falará em nome dos homenageados. Somados meio século e mais uma década, temos uma ilação que representa um bom tempo para a existência humana e suas construções históricas de mundo e de vida. Portanto, isso se aplica à existência da Exefego, a qual estamos aqui a comemorar. Se fosse possível chamar aqui todas as egressas e todos os egressos formados por essa instituição, o corpo docente, que já trabalhou nela e que trabalha atualmente, as servidoras e os servidores técnico-administrativos atuais e anteriores, certamente teríamos dificuldades para alocar um auditório que comportasse o coletivo da Exefego. Estar designado para fazer esta interlocução muito me honra, porque a minha historicidade pessoal, profissional e de tantos outros colegas aqui presentes está amalgamada pelo processo histórico da Exefego e da UEG, o que teve início, no meu caso, exatamente no dia 19 de março de 1970, meu primeiro dia de aula como aluno. Então, vou falar aqui como um ex-aluno e como atual professor da Exefego, mas vou falar também como atual membro do Conselho Universitário da UEG, eleito pelos meus pares, membro do núcleo docente estruturante do curso de Educação Física. Vou falar ainda como um ex-coordenador do curso de Educação Física e como ex-coordenador pedagógico da Exefego, mas também como estatuinte escolhido por meus pares à época da criação da UEG, condição que me levou a participar da elaboração do primeiro estatuto e do primeiro regimento desta universidade. E depois, ainda conduzido pela mesma comunidade, a membro das duas primeiras gestões do Conselho Universitário da UEG. Feito esse preâmbulo, saúdo o excelentíssimo senhor deputado do Estado de Goiás, Virmondes Borges Cruvinel Filho, com cujo pai trabalhei na gestão centralizada da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, deputado autor da proposta que redundou neste evento, e por isso agradeço a ele e estendo os agradecimentos também à sua equipe de trabalho, que, pela iniciativa e organização, na pessoa do deputado, cumprimento as autoridades com cargos de representação política aqui presentes. Cumprimento o magnífico reitor da UEG, professor Antônio Cruvinel Borges Neto, a quem fico grato pelo prestígio que tem dado à Exefego, por conta de quem estendo esta saudação aos demais membros da gestão superior da UEG. Saúdo a todas e todos os egressos do curso de graduação da Exefego, formados nessas 6 últimas décadas, e peço permissão para fazer essa saudação na pessoa do nosso atual coordenador de unidade, professor Vilmon de Moura Martins. Saúdo também as professoras Renata Carvalho e Martina Vieira, coordenadoras dos nossos cursos, e, em nome delas, a todos e todos os colegas docentes dos cursos de Educação Física e Fisioterapia. E encaminho um abraço fraterno a todas e todos os servidores técnico-administrativos de nossa velha e sábia senhora,
à Exefego. Senhoras e senhores, boa noite. Externo a todas e todos os meus agradecimentos pela presença, que muito nos honra. E saúdo também o coronel Fregonese, né, Gustavo Fregonese, pelas honras que recebeu merecidamente aqui hoje. Vou relatar um pouco o que sei da Exefego, enquanto partícipes da sua história. Inicio pelo retorno no período noturno do então governador de Goiás, Mauro Borges, de uma viagem feita ao interior do estado e a visão aérea de um espaço iluminado em Nerópolis. O governador pede ao piloto que faça novamente um sobrevoo no local e lhe acende que o povo gostava de atividades esportivas, por isso lotava uma quadra descoberta naquela cidade. Isso o leva a incluir no plano MB, como era chamado seu plano de governo, a criação da Fundação Estadual de Esportes, hoje Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, tendo à frente o capitão Carlos Ribeiro do Nascimento, que foi professor na Exefego, graduado em Educação Física pela Escola do Exército. Esta fundação, local onde posteriormente trabalhei durante anos, criou o projeto Praça de Esportes para o Povo, a partir da visão que Mauro Borges teve no seu voo supracitado. Sua consolidação se materializa com a criação de esportes da Vila Operária, no setor dos funcionários, da Praça de Esportes da Macambira, depois chamada Setor Pedro Ludovico, e da Praça de Esportes de Vila Nova, no terreno do histórico Instituto de Educação de Goiás, responsável por formar centenas de professores e professoras a nível médio, que conseguiram a carreira do magistério, muitos se destacando em nível nacional. Instaladas as praças de esporte, logo veio um primeiro empeço. Não havia professores para ensinar os fundamentos esportivos ao povo. A solução encontrada foi a criação de uma escola que formasse esses professores. E assim, a Praça de Vila Nova se transforma na Escola de Educação Física do Estado de Goiás. No início, essa escola encontra o mesmo tipo de empeço. Não havia graduados suficientes que pudessem compor o quadro docente necessário, o que fez com que, no seu primeiro ano, 1962, a Exefego formasse apenas técnicos esportivos em nível médio. No segundo ano, 1963, como citou o nobre deputado, torna-se a Escola Superior de Educação Física do Estado de Goiás. Naquele momento histórico, nossa sigla tinha apenas um F. Ganhávamos, então, o primeiro curso de graduação em Educação Física em Goiás e no Centro-Oeste. No ano de 1970, quando cheguei em Goiânia para cursar a licenciatura em Educação Física, o Brasil tinha 18 escolas de graduação na área, e a Exefego era considerada uma das melhores do país, o que atraía interessados da região oeste do estado de São Paulo, do Triângulo Mineiro, de Mato Grosso, do Distrito Federal, do Pará e do Maranhão em maior proporção. Em 1994, nossa sigla ganha reforço, que também marca a educação superior no Estado, com o acréscimo de mais um F. Passamos a ser Exefego com 2 Fs, a partir da criação do bacharelado em fisioterapia. Também o primeiro curso na área em Goiás, no Centro-Oeste, com destaque para o desempenho ímpar da professora Iglaci Consenza neste processo. Nos mantivemos durante todos esses anos com esses 2 cursos, até para superar as dificuldades múltiplas com a criação da UEG e sua expansão irresponsável e politiqueira, primando pela quantidade, mas sem recursos para se ter um parâmetro de qualidade minimamente desejado. No transcorrer dos anos, a Exefego sempre se mostrou muito tinhosa com os determinantes das políticas públicas para a formação profissional, sendo uma desobediente civil na admissão das diretrizes curriculares do curso de Educação Física em seus currículos, a começar pela primeira resolução das diretrizes, em 1969,
mantendo seu caráter crítico com as resoluções do Conselho Nacional de Educação de 1987 e 2004, e participando arduamente, junto à comunidade científica da área e do Conselho Nacional de Educação, das discussões das atuais diretrizes aprovadas em 2018. Por sua vez, o curso de fisioterapia não tem tido problemas com as diretrizes curriculares de sua área. Sua necessidade se concentra nos problemas especificamente do estágio supervisionado. Curricular supervisionado. Os debates são tanto internos com a própria UEG, na busca de romper com alguns paradigmas que se fecham e deixam de focar na contradição estabelecida deixa de se focar na contradição estabelecida pelas necessidades próprias, que é a formação de fisioterapeutas e formação com qualidade. Esta luta do curso, na busca das condições exigidas por cada local do estágio supervisionado, também encontra dificuldades externas, ainda que dentro do próprio contexto do governo estadual, pelo fato de que os espaços públicos cedidos para estágio no âmbito deste governo são destinados em proporção desigual às universidades privadas e às universidades públicas, o que gera dificuldades para a ESEFEGO cumprir com suas necessidades básicas para a prática de ensino de nossas acadêmicas e acadêmicos deste curso. Mesmo internamente, o debate foi e é constituído historicamente pelas nossas aproximações e distanciamentos na leitura de mundo, de vida, da educação superior e da dimensão política do conhecimento, assim como no campo ideológico, o que faz dessa instituição um reduto contínuo de embates. Neste contexto, em um recente momento histórico, a diferença pesou a favor do maior equívoco no processo histórico da ESEFEGO, ao se acreditar que seria melhor deixar de morar em nossa casa, mesmo bastante avariada, para nos tornarmos inquilinos de outrem, e pior, dividindo a moradia com seu pretenso proprietário. Assim, nossas coisas foram levadas durante as férias para o prédio de um projeto falacioso do governo do Estado à época, com a ambição de ser um centro de excelência do esporte em Goiás, cuja cupidez fugiu vigorosamente da realidade objetiva. Por detrás disso, estava o objetivo de vender nosso terreno de Vila Nova, o que mobilizou algumas pessoas desta comunidade para evitar que o processo se consolidasse, ou seja, fosse negociado com a iniciativa privada. Contamos, à época, com o papel fundamental desenvolvido, entre tantas outras pessoas, por duas de nossas professoras que já estavam aposentadas, a professora Carla da Fonseca e a professora Perpétua do Socorro Nunes de Melo, que, dentre outros movimentos, buscaram o apoio do atual governador, ainda em campanha, para evitar que o edital de leilão ocorresse. Vencida esta etapa, seguimos amargando o espaço em que somos tratados como intrusos, cuja estrutura não comporta um curso de formação profissional. Daí as dificuldades que estamos passando, que poderia ser simplificado pelo usual termo de trabalho docente precário, mas que ultrapassa em muito o sarrafo da precariedade, porque em diversas e reiteradas vezes somos impedidos de exercer nosso trabalho, o que chega ao absurdo em que os espaços do nosso uso são cedidos para eventos privados. Nesse período, surgiram novas alterações na gestão da superior da UEG, com nomeação de interventores, até que chegamos ao patamar desejado para um espaço social como o de uma universidade. A prevalência das decisões pelo eixo democrático, um processo eleitoral, pelo qual foi dada posse para o candidato mais votado no pleito, o nosso atual reitor. Após isso, a UEG busca caminhos que possam dar a necessária luminosidade ao seu desempenho junto à sociedade goiana e brasileira, revendo seu regimento e estatuto. Posso afirmar isso por testemunho próprio, por estar fazendo parte do Conselho Universitário. Aliás, registro com muito orgulho que a ESEFEGO conta hoje com 5 membros no CSU. A professora Michele, a professora Martina, as acadêmicas Cristiane Oliveira e Alícia Martins, para além da minha pessoa.
Ressalvo a motivação dada pelo interesse da administração superior da universidade, em especial nas pessoas do reitor Antônio Cruvinel e da professora Michele Ferreira de Oliveira, e no nosso espaço do professor Vilmon, ao qual nossos 2 cursos estão vinculados, né? O instituto ao qual nossos 2 cursos estão vinculados. No entanto, mesmo assim, mesmo tendo recursos financeiros disponibilizados para iniciar a reforma do prédio de Vila Nova em 2022, a gente corria o risco disso não ocorrer. A boa notícia que o reitor traz hoje é que nós vamos poder utilizar desse recurso que está disponibilizado para a gente. No campo da formação, demos passos largos, a partir da atual gestão superior da UEG. Uma revisão que propiciou que os 4 cursos de Educação Física se sustentassem por um único projeto curricular, guardadas as devidas especificidades regionais das cidades sedes. Goiânia, Quirinópolis, Porangatu e Itumbiara passam a ter um único PPC, que se alinha a uma possibilidade de formação única que as diretrizes de 2018 permitem, chamada de formação integrada, e a qual a Exefego contribuiu com todo o acúmulo da licenciatura ampliada, uma experiência de 8 anos, documentada por pesquisas de TCCs internos e por investigação de grupo de pesquisa. Hoje somos referência nacional nessa proposta, com duração de 5 anos, em que os discentes saem com o grau de formação de bacharel e licenciado. Estamos com a 4ª turma na Exefego e os cursos do interior com sua 2ª turma. Reconheço que foram muitos movimentos vigorosos que aconteceram ultimamente na universidade, mas que nos colocam o problema fundamental para os cursos da Exefego na dependência da análise e pronunciamento da Prefeitura de Goiânia sobre nosso terreno, burocracia que precisamos desemperrar para sair desse pesadelo. A universidade ganha uma nova motivação, começa a ganhar credibilidade interna, fundamental para que possamos fazê-la reconhecida no âmbito externo. As boas notícias ocorrem como a que a reforma da Exefego está posta no planejamento financeiro de 2023 do governo estadual. Também a disponibilidade do deputado Virmontes, né, nos faz acreditar mais um pouco nesse processo. Ainda assim, não podemos deixar de fazer o registro crítico ao atual governo, porque, na verdade, passados 4 anos sob essa governança, seguimos na mesma penúria, sem soluções mais concretas, pois não temos o respeito da Secretaria de Esporte e Lazer, que não consegue ou não quer entender o processo histórico que envolve esses 2 pilares da estrutura do governo estadual. Nos parece que seu pensamento está ambíguo. Numa ponta, nós, da Exefego, estamos interessados em permanecer naquele espaço do centro esportivo de forma definitiva, e na outra, confundem a natureza do espaço público como se fosse privado, porque mesmo com a decisão governamental que a Exefego deva ficar naquele local até que a reforma de Vila Nova ocorra, tal determinação tem tido muito pouco respeito por uma prática pela qual a Secretaria se mostra a suprema proprietária do Centro de Esportes. Lá existe um estádio com campo de futebol e pista de atletismo, mas que não podemos utilizar. As quadras esportivas que já dividimos com as atividades dessa secretaria também são cedidas por outras práticas, colocadas sempre nos horários de funcionamento dos cursos de educação física. O estágio da fisioterapia foi escorraçado do local, né, para dar conta de um evento que aconteceu lá. Um evento externo ao governo e um evento externo à universidade e um evento externo à Secretaria de Esporte e Lazer. Não só isso, mas também uma série de realizações esportivas que, quando ocorrem, não nos permitem utilizar os espaços, bem como influenciam sobremaneira o ambiente nas salas de aula. Torna-se necessário aqui traçar a relação da parte com o todo, porque as dificuldades por que passa a educação pública brasileira, com o desmonte de um projeto nacional de educação que visa abertamente emperrar a produção do conhecimento científico, cortando recursos para as atividades de ensino e extensão, e em especial de pesquisa, o que afeta também a UEG e a Exefego.
fica nítido o descompromisso das políticas públicas, em especial na esfera federal, com o campo da educação, cujo financiamento é visto como despesa, quando o olhar deveria ser de investimento. Toda essa trama tem foco no favorecimento da educação privada, que desfavorece aos trabalhadores e seus filhos. Uma nação que não investe em ciência e tecnologia só colhe resultados desastrosos. Diante do exposto, penso que, levado em consideração nosso processo histórico de luta, estamos na situação de cordeiros com severa obediência às ocorrências, depois de criarmos o fato necessário para retirarmos um dos nossos principais algozes da direção desta IES, encarregado que foi de executar o plano malévolo que nos tornou moradores indesejáveis de um espaço que nos soa como alheio. Foi necessária uma greve muito difícil e dolorida, em todos os sentidos, mas nesse espaço de tempo caiu também o então reitor, articulador e protagonista da trama que envolveu a sede da ESEFEG em Vila Nova. Um de seus protagonismos ocorreu na eleição para diretor do nosso campus, em que ele indicou para a nomeação o indivíduo já mencionado, ainda que a comunidade houvesse eleito outro docente, pela maioria dos votos. Essas duas figuras não merecem aqui sequer ser identificadas, e também não irei adjetivá-las em respeito a todas e todos que estão presentes. O que nos diferencia nesse momento histórico dos demais campos e unidades da UEG é o fato de estarmos sem moradia própria. É o fato da fisioterapia não estar podendo realizar o seu estágio, mesmo tendo uma moradia, né, que comportaria o estágio da fisioterapia e todas as outras nossas atividades. São as contradições da vida e do mundo burguês capitalista, que, ao mesmo tempo, nos nutre forças para a luta, por vermos essa contradição não na visão aristotélica, relação que nos permite acreditar que há uma intermediação entre os polos controversos, ou seja, toda contradição tem uma unidade entre si, nos permite chegar a uma síntese, lei hegeliana usada por diversos outros filósofos e intelectuais de ontem e de hoje. Então, só me resta dizer, vida longa a ESEFEGO, vida longa a UEG, vida longa às exefeguianas e exefeguianos, força na luta, para todas e todos nós, porque só assim vamos vencer. Mesmo de forma breve, com adiantar da hora, eu deixo aqui a sugestão, porque esse momento de 60 marca o coração. Então, deixo aqui também franqueada a palavra ao professor Vilmon, deixar as suas considerações, e também a professora Michele. Boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, nesse momento tão importante, né, na nossa vida acadêmica e também pessoal. Um agradecimento ao deputado Virmontes Cruvinel, meu ex-aluno, aluno brilhante, e que parece que os ensinamentos que nós tivemos, né, os embates foram bem frutíferos, porque um aluno que é da escola privada e que, na sua carreira política, defende com unhas e dentes a escola pública, a educação pública, ele aprendeu alguma coisa, né? Ele realmente conseguiu captar muita coisa importante, né, daquilo que nós debatemos. Fui professor dele da área de geografia, minha primeira formação, né, também, e a qual trabalho há 36 anos, né, na escola de ensino básico aqui em Goiás. Por isso, aquela fala do Virmontes, né, do Cruvinelzinho, que disse que eu dei aula para metade de Goiânia. Não, acho que metade de Goiânia, Bahia,
Mato Grosso, Pará e também o Maranhão, que muitos alunos de lá vieram para cá e passaram pelas minhas mãos. Também cumprimento, né, todos os meus pares de mesa, parabenizo, né, o coronel também pela sua, né, condecoração, pela homenagem. E nessa semana, né, que nós tivemos aí a divulgação da comemoração e tudo mais, nós tivemos um pequeno probleminha, né? Eu não sou de acompanhar muitas redes sociais, mas chegam até mim todas as informações. E houve, né, numa rede social do grupo da Ezefego, de alunos, se não me engano, comemorar o quê? Devido a tudo aquilo que já foi exposto aqui pelo professor Paulo Ventura na sua fala. Né? Comemorar o quê? E aí, né, isso causa, né, de certo modo, um incômodo muito grande. E causou um incômodo muito grande na pessoa, né, que me passou essa informação. E, né, eu não respondi, eu não cheguei a ter nenhum tipo de embate em relação a isso, mas pensei, refleti muito, né? E eu falo assim, nós temos muito que comemorar. Muito. Primeiro, porque com todos os problemas que nós temos passamos e temos passado, nós conseguimos fazer com que nossos egressos sejam pessoas profissionais que estão com as portas abertas em todos os lugares em que vão desenvolver trabalhos, fazer concursos, seja para trabalharem, seja para a formação continuada. Os vários concursos que tanto os nossos egressos de educação física e também de fisioterapia estão entre os primeiros colocados numericamente em grande escala nos concursos feitos pelo Brasil e aqui em Goiás mais do que nunca. Então, se isso acontece já há algum tempo e inclusive atualmente, por mais que nós tenhamos problemas, nós fazemos um excelente trabalho e isso deve ser comemorado. Por mais que nós tenhamos dificuldades, né, impostas historicamente aí por momentos que não valem a pena a gente lembrar muito aqui, nós estamos trabalhando, né, com afinco, com o amor de cada um, com a forma de que cada um, né, contribui nesse processo. E, consequentemente, isso é muito louvável e nós temos sim que comemorar. Nós temos que comemorar a mudança de ventos da política do Estado de Goiás e da UEG, que, depois de muito tempo, né, negligenciando a Ezefego, nós temos um acolhimento e um vínculo e um compromisso com o nosso retorno. Isso deve ser comemorado. É claro que não vai ser um retorno que vai acontecer no estalar de dedos, né, de hoje para amanhã, mas é um processo que de desgaste e de perdas de qualidade do nosso espaço original, que demorou anos e que por anos lutamos por reformas, lutamos por melhoramentos e que não foi negado, ao chegar a um ponto em que as condições de utilização ficaram muito precárias. E que agora nós temos também que ter a noção de que esse processo não vai ser de imediato, mas será breve no sentido da vontade política de desenvolvê-lo. Hoje, né, e reforço a fala do nosso reitor, fiquei muito feliz em receber, né, oficialmente a ordem de serviço da primeira etapa. Começamos. Para quem pensava que ia ser essa é uma lenda urbana, não é mais, é fato, é concreto. A Ezefego Vila Nova está em processo de reforma. Né? Isso tem que ser comemorado. Muito. A clínica escola está funcionando, com seus limites, mas funcionando. E a comunidade vibrando. A região da Vila Nova, Bairro Feliz e arredores, né, Nova Vila, Universitário, a procura tem sido grandiosa. Abrimos ontem um projeto de extensão para ser desenvolvido lá. Hoje foi o primeiro dia de matrículas. Superou em 4 horas, não tinha mais vaga. Vai ter que abrir uma segunda turma. Conversando com o professor, para que possa isso acontecer, para abarcar mais. Mostrando a falta que nós fazemos à cidade, àquela região. E se nós fazemos falta,
nós temos que comemorar, porque as pessoas gostam da gente, respeitam a gente, querem nossos serviços, querem nosso apoio. E por que não comemorar? Né? Então, em função disso, né, eu agradeço muito a vocês, nesse período curto que eu tenho participado do processo, né, de gestão da universidade e da Exefego, pelo empenho, pela compreensão de muitos, das dificuldades, né, dos esforços que todos nós temos feito, servidores que, com as suas dificuldades, né, com todos os atropelos, têm tentado fazer o máximo possível para poder garantir a vocês, né, e aos nossos alunos, nossos discentes, a condição, né, mínima de trabalho e de estudo. Tem dado certo. Vamos continuar fazendo dar certo. Né? E agora com um ânimo novo, sabendo que, em algum momento, né, nós teremos nossa casa de volta e bonitinha, bem organizada e com um amor tremendo, né, à espera do retorno. Acho que todo mundo aqui, com certeza, né, está desejoso por isso. Então, mais uma vez, agradeço muito à reitoria da administração central da universidade, agradeço muito, deputado, pela abertura para essa, né, verba parlamentar diretamente ligada a você. E temos, sim, já uma diretriz para a gente apresentar e avançarmos nessa condição e que nós possamos, né, fazer mais ainda. Né? Um abraço a todos, tá? Parabéns a todos vocês e o meu agradecimento pessoal a cada um de vocês pelos esforços que têm sido feitos para ajudar cada vez mais que a gente possa chegar aonde nós chegamos e temos que manter firmes e fortes nesse trabalho. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Prometo que eu vou ser rápida. Primeiro, eu queria agradecer ao Virmontes e toda a equipe, porque, gente, é muito difícil quando a gente está na posição de ter que escolher nomes. E aí, num determinado momento, a gente tinha que passar a lista e eu liguei para o Cruvinel e falei assim, não vai dar, porque a gente precisa ter todo mundo nosso lá. E eles abriram essa exceção para que todos os docentes e servidores técnicos administrativos atuais da Exefego pudessem estar compondo essa lista e todos foram convidados para estar aqui. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, isso, né, porque as pessoas que já passaram são importantes e quem está também é muito importante. E a gente tem trabalhado nessa perspectiva de entender que, como humanos, como pessoas que estamos em cotidianos, às vezes a gente esquece de dizer obrigado, né? E eu tenho profunda gratidão a muitos que estão aqui, porque foram meus professores também. Talvez eu faça parte aí já de uma terceira geração, e da minha geração já tem outras pessoas que estão aqui. E, com certeza, vários de vocês que também inspiram e dão forças para a gente estar em demandas, que tem dia que eu ligo para o chefe e falo assim, eu desisto, não quero mais. E ele sabe que é verdade, porque eu faço isso de vez em quando. Aí ele fala assim, lembra do porquê você está lá. E esse 1 ano de gestão foi um ano de muito aprendizado, de muita expectativa, mas de muita esperança. E é muita parceria também, né? Que Vilmon, Cruvinel, outros que estão mais próximos, a Martina, a Renato, o Hegler, que estão ali no dia a dia com a gente, sabe que cada dia tem sido um passo e cada dia uma conquista. A professora Conceição, que não está aqui hoje, ela está sentindo um pouquinho de dor. Ela foi nossa professora de dança há muitos anos e ela sempre falava assim para a gente,
a natureza não dá saltos. Então, quem não faz uma abertura total, não vai fazer uma abertura total da noite para o dia. A gente vai demorar um tempo, um processo. E todo processo, às vezes, traz dores, alegrias e várias circunstâncias. E a gente viveu um processo dolorido, mas é tempo da gente ter esperança. Hoje, com a ordem de serviço assinada da primeira etapa, mas a gente já tem um projeto pronto da segunda etapa, que está na prefeitura. Foi aprovada agora como é o negócio que chama lá, gente? O plano diretor da cidade, que era o que estava faltando para dar encaminhamento. Então, a gente tem sentido esse apoio e eu queria fazer um agradecimento público, né, ao professor Antônio Cruvinel, pelo apoio e pelo respeito, né, que eu sinto conosco da EZFEGO. Porque aqui tem vários que foram egressos, vários que estão lá há mais de 10, 15, eu não nem falar 20, 30 anos, e a gente sente isso no dia a dia, em todas as relações que estão estabelecidas. E queria agradecer a todos e a todas, aos professores, aqueles que foram nossos professores, aqueles que estão chegando agora, pela dedicação, pelo carinho, pelo empenho. E se a gente está onde está e se a gente tem o reconhecimento onde tem, é porque nós fazemos parte. E é difícil? É muito difícil. Várias vezes a gente vai querer desistir, falar, não, para quê? Mas o resultado de tudo isso é a quantidade de pessoas que nós temos formado e sempre trazem lembranças e falam, o professor fulano de tal, fulano, beltrano, e ninguém é esquecido. Então, só me resta dizer a todos muito obrigada, e obrigada por vocês terem vindo também, porque a gente tem que comemorar sim, a gente tem que estar junto, a gente tem que lutar mais junto, para a gente conseguir voltar para a nossa casa de fato, e eu espero que isso seja aí nos próximos meses já. Obrigada. Antes de encerrar essa nossa sessão, eu quero aqui deixar os agradecimentos públicos também a toda a equipe da Assembleia Legislativa, que permitiram fazer desse momento um momento solene e tão acolhedor. Então, quero cumprimentar todos da equipe cerimonial, segurança, toda a equipe de som, enfim, toda a equipe de altíssimo nível que a Assembleia Legislativa permite realizar nesse momento. E quero compartilhar também com vocês que cada um, acredito que tenha aí referências pessoais, inspirações para a vida, são coisas importantes para todos nós, né? E eu, particularmente, tenho uma grande referência na minha vida, que foi uma professora de educação física, formada na EZFEGO, e que teve a oportunidade, por vários anos, de dar aula ali na Praça de Esportes do Setor Pedro do Vico para crianças com deficiência. E naquele trabalho silencioso que ela fazia, eu tive a oportunidade de me inspirar a estar próximo da educação. Foi uma madrinha minha, a professora Nali Deusdará, hoje falecida, mas que deixou uma marca de que realmente a educação transforma. E hoje poder reconhecer isso através da EZFEGO, por onde ela passou, me emociona, né? Quis deixar para o final também, viu, professor, para não emocionar junto contigo, mas eu quero dizer que sim, emociona. E hoje, poder fazer parte desse momento, para mim, eu tenho certeza que já ganhei, sem dúvida, aí o resto do ano todinho, né? Então, com essa alegria no coração sincera, eu parabenizo todos vocês pela homenagem, desejo êxitos, desejo dedicação, desejo inspiração, que a gente possa superar aí todas as adversidades com trabalho e com compromisso de que realmente a educação transforma a vida das pessoas. Então, eu encerro a presente sessão, agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar essa solenidade e convoco outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado.